Bem-vindos ao quarto episódio do Mercado Conectado. Eu sou William Romano, sócio-diretor da Comate Construtora e Incorporadora, e é um prazer estar aqui com vocês para mais uma conversa essencial sobre o mercado imobiliário. Nós criamos esse espaço para trazer informações relevantes, discutir tendências e apresentar profissionais que fazem a diferença no setor. Esse programa faz parte da editoria Imóveis e Companhia, um produto multiplataforma desenvolvido pelo Cruzeiro do Sul Comunicação em parceria com a Comate Construtora e Incorporadora. O nosso objetivo é compartilhar conhecimento e abordar temas que impactam o mercado. E hoje vamos falar sobre um assunto fundamental: a presença das mulheres na construção civil e a escassez de mão de obra no setor. E para esse bate-papo temos uma convidada especial, Gisele Cardoso Bautista. A Gisele é especialista em gestão estratégica de pessoas, com vasta experiência em diversos setores, incluindo a construção civil. Atualmente, ela lidera a Audaz RH Estratégia Humana, uma consultoria focada no desenvolvimento organizacional e na valorização do capital humano. Gisele, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco no Mercado Conectado. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Legal. Ô Gi, antes da gente entrar no tema principal, eu gostaria que você contasse um pouco pra gente a sua trajetória profissional e também o que é que te motivou a entrar no segmento da construção civil. Bom, Will, nós temos 25 anos, né? Eu tenho 25 anos de experiência na área de gestão de pessoas. Então, eu entrei pela porta da administração de pessoal e fui construindo a minha trajetória na área de recursos humanos, na gestão estratégica de pessoas, né? Numa dada altura da minha carreira, eu recebi o desafio de estruturar uma empresa. A gente chamava de construção pesada, porque era uma empresa relacionada à infraestrutura. E logo um tempo depois veio o convite para estruturar uma empresa, para dar continuidade a um plano de estruturação na área da construção civil. E sempre foi um grande desafio, né? É um ambiente masculino, né? O ambiente corporativo é um ambiente masculino, né? Eu posso dizer que eu sou movida a desafios. E aceitei, estou aqui. Que ótimo. E você já trazendo esse tema sobre a construção civil ser um ambiente predominantemente masculino, Gi, como que foi a sua experiência nesse ambiente, né? E os principais desafios que você enfrentou, uma vez que você é movida a desafios? A minha experiência, eu penso que a gente conquista espaço quando a gente se dedica, se esforça e tem um trabalho sério. E eu fui conquistando espaço e quando eu me vi, eu tive a oportunidade de estar numa mesa com a maioria da população ali, dos decisores, homens, né? E ainda essa é a minha realidade. Então, muitas vezes, para decidir questões de estratégia humana, nós encontramos vários líderes e pouquíssimas mulheres, né? Então, eu te diria que a mulher, né, tem como grande desafio se provar racional a todo momento, né? E mostrar que quando existe essa sensibilidade, porque ela existe, ela é nata, ela pode ser usada a favor do projeto, né? Eu penso também que, como mulher, um grande desafio são os estereótipos, né? Que são a todo momento você tem que estar contornando isso, né? Então, nossa, mas é mulher, mas vai conseguir estar, né, à frente de um projeto, vai ter uma voz ativa, né, para estar à frente de um projeto. Então, isso também é algo que para ser contornado com relação à competência e um trabalho árduo, esforço. Uma outra questão que acontece muito no universo feminino é o equilíbrio. O equilíbrio em relação às escolhas pessoais, entre a maternidade, né? Entre ser esposa, estar presente na família, e em um outro momento estar sentado numa cadeira executiva e equilibrando todos os pratos. Então, eu te diria que esses são os grandes desafios que a mulher enfrenta na construção civil e no mundo corporativo como um todo. Como um todo.
E especificamente no setor, eu acredito que a gente tem percebido, né? A gente tem visto um Sim, aumento da participação feminina no sim. mercado. É, você sentiu essa dificuldade ao longo da sua carreira? E como é que você acabou lidando com as dificuldades, com essas barreiras, como você falou, de Sim, estereótipos, os diversos papéis que a mulher ocupa, assim como o homem também tem diversos papéis, sim. mas a gente tem a sensação e a percepção de que pesa um pouco mais para o lado das mulheres, não é? Eu vejo que, né, todo mundo que se dispõe a ter uma carreira tem que equilibrar vários pratos, né? Tanto Uhum, homens quanto mulheres. Biologicamente, a mulher é diferente do homem, né? Então, isso faz com que o nosso relógio cronológico nos estabeleça algumas decisões, né? Então, nós temos time, né? ao longo dos anos, Uhum, você acabou percebendo, a gente percebe um sim. aumento, né, na Uhum. participação feminina no setor. O que ainda impede que mais mulheres ingressem na construção civil? No segmento da construção civil, a gente ainda tem nas linhas de base um trabalho muito artesanal, né? Que por um lado tem a sensibilidade do detalhe da mulher, Uhum, mas em algumas questões precisa ainda do esforço físico, né? E o certo, homem naturalmente tem uma capacidade física, né, de força superior à da mulher. Né? correto. Então, isso acaba trazendo algumas limitações. Então, a mulher pode e deve, né, buscar cada vez mais espaço, mas isso ainda nos limita. Eu penso que com a tecnologia, né, que a gente espere, a gente já vê alguns avanços no segmento da construção civil, isso acabe sendo expandido. Então, a mulher vai conseguir alcançar alguns postos, né, que hoje não é possível. Aí a gente fala de linha de base e a gente fala também de decisores, né? Na construção civil, quando a gente vai para os níveis de diretoria, autoexecutivos, né? Ainda quem geralmente é o primeiro homem da cadeira, né? São pessoas que vêm da carreira de engenharia. E a carreira de engenharia e arquitetura ainda tem essa predominância do público Masculino. masculino. Então, nós temos uma limitação na base e nós temos uma limitação também nos autos executivos. Principalmente em engenharia, né? Sim, Eu me deparo mais com arquitetas do sim, que engenheiras, sim, né? E você comentou aí sobre a questão de peso, a questão também de força, né? sim, Naturalmente, o homem e a mulher, né? A maneira sim. como eles foram, como nós fomos Isso, criados, né? Mas eu vejo também que isso impacta também numa nova população geracional em construção civil, inclusive para os próprios homens. sim. Isso acaba levando a gente até para compreender um pouco mais sobre esse tipo de mão de obra, que é a questão das mulheres, né, dentro Uhum, da construção civil, essa representatividade ainda baixa, mas também isso nos leva a um tema sobre escassez de mão de obra. sim, Você acredita que boa parte dessa escassez pode estar ligada à falta de tecnologia no setor, por exemplo? com certeza. Como é que você vê isso? É. Eu vejo assim, a construção civil é um grande motor da economia do nosso país, né? E eu vejo que ela demorou um pouco para construir e para acreditar na inovação e na tecnologia. Então a gente ainda fica preso e limitado a questões que já estão ultrapassadas, né? Isso fez com que o jovem perdesse a atratividade pelo setor, né? E o pedreiro, né, traz a experiência dele e coloca dentro da sua família assim: filho, eu quero que você estude porque eu não quero que seja pedreiro. Acho que a família também, a nossa experiência, ela se propaga para os nossos filhos, né? E isso acabou não mudando com o tempo. Então essa experiência não mudou e a gente não conta uma história bacana, né, inspiradora dentro de casa, né? Então isso faz o jovem não ter esse brilho no olho para a construção civil, mas há esperança, né? Sim. E eu acredito também com um avanço de Uhum, tecnologia, até você comentando da construção civil, uhum, certa vez, ano passado, eu estava vendo um gráfico sobre as indústrias, uhum, né, do Brasil que menos recebem investimentos em tecnologia. sim. E, infelizmente, a construção civil acaba perdendo apenas para a pesca, se eu não estiver errado.
E assim, a gente vê o agronegócio, por exemplo, Sim. é um dos ramos que são mais aparados com Sim, tecnologia, sim, inclusive com 5G, que você pode operar máquinas agrícolas à distância, sim. né? Você acredita, Gisele, que a inovação tecnológica pode facilitar a entrada, pegando o gancho do assunto das Sim. mulheres? Você acredita que com a inovação tecnológica haverá uma facilitação para que haja a entrada de mais mulheres no mercado de trabalho da construção civil? Eu penso que também, William, mas eu penso que ainda algumas questões, né, alguns paradigmas precisam ser quebrados. Por exemplo. É, de entender que a indústria da construção civil, né, a construção pesada, precisa também desse olhar de sensibilidade, desse olhar voltado para pessoas, desse olhar voltado para o detalhe. Então, eu penso que além das questões tecnológicas, para atrair um novo colaborador ou essa nova geração e a mulher, eu penso que também os decisores é importante que mudem um pouco a chavinha, que entendam que essa presença feminina ela agrega, que reconheçam as competências, né, que vêm para a mesa quando você tem alguém, né, do sexo feminino. Então, eu penso que é uma virada de chave que já está acontecendo, porque já avançamos, né, e precisa continuar avançando, e também a tecnologia. Penso que é um conjunto, uma boa equação. Ótimo. Até como um bom exemplo, na engenharia da Uhum. Comate Construtora, ela não é composta somente por homens. Nós Bacana. temos mulheres representando a engenharia também. Parabéns. Isso é muito bom. E com relação às mulheres que desejam ingressar no setor, Gi, quais áreas dentro do mercado da construção civil, dentro até de uma obra, né, de uma Sim. empresa construtora, incorporadora, que áreas que você compreende que mais oferecem oportunidades atualmente para as mulheres ingressarem? Puxa, nós temos na operação, nós temos uma questão relacionada a acabamento, que não impede que uma mulher que propicia, que é uma oportunidade para uma pessoa do sexo feminino. Nós temos, por exemplo, os almoxarifados das obras, né? Detalhe, controle, né? Mulher controla muito bem as coisas, né? O detalhe fino, né? O olhar, né? O atender ali os colaboradores. Então isso pode ser conduzido por uma mulher, né? As vistorias, a área de qualidade, a própria engenharia, planejamento, orçamento, o conduzir a obra, né, esse contato com gestão de pessoas, também é uma área, falando de operação, sabe? Uma área que é muito propícia para a mulher. E nas áreas administrativas, as portas estão, né, abertas. Né? Aí nós temos na construção civil finanças, orçamento, planejamento, projetos. Né? Então eu vejo que basta querer. Marketing! Nossa, marketing! É porque o marketing, né, já está nas veias, né? Que legal, Gi. E assim, na sua visão, com relação daqui para frente, o futuro das mulheres na construção civil é promissor? Eu vejo, William, que nós vamos avançar e que isso vai melhorar a cada ano. Nós temos como sucessoras de grandes construtoras no Brasil mulheres. Então, a governança corporativa e as questões das famílias se reorganizando e gerando longevidade para essas empresas, nós temos mulheres nessas cadeiras, né? Nós temos também uma grande oportunidade que se desenha no país, que são as mulheres presentes nos conselhos administrativos, nos conselhos consultivos, participando de decisões estratégicas e de temas importantes. Então, eu penso que nós já tivemos, graças a Deus, né, mulheres que abriram as portas, né, e muitas que ainda virão, que facilitaram, né, o nosso caminho e que mostraram o valor da mulher, a competência, e que a mulher, ela está aqui para somar, né, para acolher, para somar e para agregar valor ao negócio, né? Eu acho que isso é importante. Então, vejo com muito bons olhos. Gi, a falta de representatividade feminina, a gente sabe que é um problema real na construção civil. Você sentiu essa dificuldade ao longo da sua carreira? Como é que você lidou com essa situação? Falando da minha carreira, Will, eu vejo que a dificuldade ela começou a surgir quando eu fui escalando. Quando eu fui saindo da posição de analista, depois para coordenação, depois para gerência, depois alta executiva de RH. Porque
eu, enquanto RH, né, a área de RH é uma área predominante feminina. Ok. Né? Então, eu diria que eu percorri ali uma jornada dentro das devidas proporções tranquilas. Mas quando eu fui para a carreira de executiva, eu fui sentar numa mesa onde tinha o responsável pela engenharia, o responsável por finanças, o próprio decisor, o chairman, né, o diretor, que eram homens. Então, eu já era a profissional de RH, que é tida como uma área mais intuitiva, mais sensível, Menos lógica. Menos lógica, né? É aquela profissional de abraçar a árvore, né? Ok. Então, esta já era uma conquista de espaço ali, né? E uma mulher, né? Então, esse foi o grande desafio e foi o grande barato também, porque eu tive que aprimorar os meus conhecimentos e buscar novas habilidades para transformar, né, as percepções em dados. E aí é a grande sacada do RH, né? Porque aí você consegue discutir estratégia. E aí você fala para o engenheiro que a tua área tem processo, né? E você fala para o financeiro que a tua área tem processo, tem prazo também, né? Que não é pastelaria. Então, na minha carreira, eu posso dizer que esse foi o grande desafio, né? Quando eu comecei a escalar. Foi subindo de Fui cargo, subindo de mas ao cargo. mesmo tempo você percebeu o muro se fechando, vamos dizer assim. Sim, a complexidade aumenta, Tá. né? E aí você tem duas decisões, né? Ou você se aprimora, se fortalece, ganha musculatura, ou você fala, vou vender arte na praia. Como eu não tenho essa possibilidade de fazer arte na praia, né? Como eu fui buscar Não é a sua praia. conhecimento, não é minha praia. Eu gosto da praia para outras finalidades, né? Tá. Mas eu tive exemplos muito bacanas de operação. Dentro da construção pesada, né? Para quem não conhece, a indústria da construção O que pesada, você já viu? ela movimenta saneamento, infraestrutura, né, de rodovias, né, e construção mesmo de rodovias. Então, o cenário é de mercado, mas é um pouco diferente. Então, assim, a gente fez grandes projetos, por exemplo, na área de saneamento, de leituristas. Então, a gente tinha dificuldade em contratar os meninos e fizemos uma grande leva de meninas leituristas que tinham até mais simpatia para fazer a leitura ali nos hidrômetros. E na construção civil, exemplos muito bacanas. Então, assim, dificuldade em contratação de mão de obra de acabamento. Certo. E aí, fazer um grupo, né, junto com parceria com empreiteiros de mulheres, para fazer esses ajustes de acabamento, esse refino, esse detalhe cuidado, mais fino. Detalhe, né? Na própria área da qualidade, a gente tem a área que alguns chamam de assistência técnica, outros de garantia pós-obra, né? Então, que é quando você entrega o empreendimento e acontece alguma situação que precisa de uma avaliação. Então, o olhar daquela mulher, né, que vai até lá para verificar o problema, para entrar na casa das pessoas. Então, muitas vezes, né, a grande maioria vai encontrar uma outra mulher lá. Então, quanto que isso acolhe, né? Então, eu penso que tem os desafios, mas tem cases que deram muito certo, né? E eu vejo que soma, que agrega. Então, é a gente entender que não é muito sobre ser homem e mulher. Tá. É sobre você ter algumas competências que são diferentes da minha, né? E como que a gente soma essas competências. Eu acho que o mercado precisa ter esse olhar, né? De um complementando o outro. Sim. E saber que dentro de uma organização, independentemente até do setor, logicamente aqui Sim. nós estamos falando sobre o mercado de construção civil, Sim. mercado imobiliário, mas independentemente do setor, que haja espaço Sim. para todos brilharem, Sim. para todos operarem. Exato. E quebrar um pouco alguns paradigmas, né, de que isso é só de homem, isso é só de mulher. Assim como nós vemos também homens se dando muito bem em situações que até então todo mundo pensava que só mulher pode fazer Sim. isso. Como o mercado de moda, por exemplo, não é? Porque é sobre competência, né? Você trouxe uma pergunta anteriormente quando você fala sobre tecnologia, né? E não está mais aqui entre nós, mas tem um grande empresário que foi uma grande referência no nosso país, que foi o Abílio Diniz. Abílio Diniz. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que tudo é sobre processos e pessoas. E eu vejo que a construção civil, ela tem um tabu e isso impede
de um olhar para trazer novas tecnologias, de avançar numa maturidade organizacional mais interessante. Por exemplo, quais Porque tabus são esses? quando a gente fala que tudo é sobre processos e pessoas, eu tenho que olhar não só o que está acontecendo no segmento da construção civil, porque podem ter tecnologias que são utilizadas em outros segmentos que podem ser muito úteis para a minha empresa. Sim. Então eu vejo que eu gosto dessa frase porque desmistifica. Tudo é sobre processos, sobre pessoas. Então, olha as tecnologias que estão ao seu redor, olha o que está acontecendo no mercado da construção civil, que é claro, é muito importante, mas olha o que está acontecendo ao teu redor, porque pode ter tecnologia de algum outro segmento que você aplica, né? Então, você trouxe também a questão do agro, né? O agro, ele foi quebrando, né, esses paradigmas e isso atraiu novos profissionais, isso trouxe a tecnologia para o agronegócio. Então, eu penso que a construção civil precisa dar uma olhadinha para o lado e para outros segmentos e quebrar esse tabu de, né, podemos evoluir nesse sentido, podemos... Poderia pegar carona nisso e dizer sobre benchmarking, mas não só no próprio setor. Por exemplo, eu estou aqui em mãos com um tablet. E dificilmente a gente vê produtos assim, equipamentos assim, no ambiente hostil, no ambiente de obra. Mas nós sabemos que existem empresas que utilizam, né? Para fazer medições, para fazer liberações de contratos. E isso acaba fazendo com que outras pessoas possam se qualificar e operar esses equipamentos e trabalhar de uma forma com mais inteligência dentro de uma obra. Um outro exemplo, drone, por exemplo. A gente não precisa, por exemplo, ter pessoas num balancim, que são aquelas cadeiras com cinto, numa altura de 40, 50, 60 metros, para verificar microfissuras numa fachada de prédio. Você pode hoje sobrevoar, levantar um drone em segurança e ter um imageamento até mais amplo e mais eficiente do que apenas o olhar humano. Mas você depende de um humano para poder fazer toda a navegação desse drone, né? Sim, perfeito. E você está trazendo a questão do drone. Eu lembro que em 2017 eu recebi uma matéria de uma grande construtora e incorporadora de São Paulo. E eu lembro que na ocasião, quando eu recebi essa matéria, eu enviei, né, para a minha diretoria. E a matéria falava sobre a captação de imagens com drone. Mas veja bem, mercado da construção, a gente está falando de construção civil, 2017, uma matéria falando sobre a captação de imagem, exatamente esse exemplo, com drone. 2017. E aí, quando eu mandei né, para a minha liderança na época, uau, sensacional, e aí implantaram. Então, eu estou trazendo esse exemplo com datas, porque, com certeza, em todos os outros segmentos, isso já era um recurso. Em 2017, isso ainda era um motivo de manchete, de algo uau, inovador. Algo muito longe para se ver dentro de uma obra, por exemplo. Não é? Então, olhar, a gente precisa olhar, buscar aprender e desmistificar. Eu penso que a construção civil tem que olhar para os outros segmentos, né? E não entender, quando a gente vai contratar uma pessoa, né? Processos e pessoas. Então, o que é importante? É importante ter experiência, às vezes no segmento, às vezes em algumas funções, ok, né? Mas às vezes em algumas outras posições, a gente pode dar oportunidade para alguém construir esse aprendizado, né? Não precisa necessariamente ser nasceu na construção civil, né? Andava ali no canteiro de fralda e chupando chupeta, né? De acabar entendendo ou achando que vai seguir os mesmos passos de um antecessor, o pai, o avô. Meu avô trabalhava em obra, ele era mestre ou ele era pedreiro, então o meu pai também era, e eu também tenho que ser. Há uma mudança. Eu vejo muito também um paralelo na indústria automobilística. No início dela, basicamente tudo era artesanal, vamos dizer assim, as montagens e tudo mais. E hoje você vê que é uma das indústrias mais robotizadas. E a gente vê essa tendência que precisa acontecer na construção civil. Mas isso vai ser uma grande chave, uma grande mudança, até no método construtivo, porque eu costumo falar para clientes, para parceiros, colegas, de que a construção civil até então ela é um artesanato em escala gigantesca, porque tudo antes era pó e líquido e passa pelas mãos de um ser humano. Porém, isso tem mudado, porque a gente já vê
algumas partes da construção civil sendo industrializadas, sendo pré-montadas, pré-fabricadas off-site, que a gente diz, né? Fora do local da obra, para se ganhar tempo com isso, fazer a entrega e montar, como se fosse um Lego gigantesco. Então ela precisa passar, deixar de ser artesanal e passar a ser mais industrializada, com mais processos, para fazer com que mais pessoas possam ingressar no mercado de trabalho. Porque, como você disse no começo da nossa conversa, hoje em dia dificilmente as pessoas querem detonar a sua coluna, pegar peso, ficar indo atrás de saco de cimento pesado, que são 50 quilos. Então a gente vê muita empilhadeira, mas ainda tem um trabalho muito grande para se fazer com relação ao investimento em tecnologia e até modificar, até ter um olhar diferenciado sobre o método construtivo. Com certeza. Se a gente olhar para países mais desenvolvidos, por exemplo, Estados Unidos, a gente vai ver prédios sendo erguidos com muito maquinário e toda uma estrutura metálica, né, o famoso steel frame, e depois você vem fazendo os fechamentos do prédio, né? Tem o steel frame, tem agora o wood frame também, né, que é a questão da madeira, não é? Sim. Você está falando sobre isso e está me lembrando dessa questão da escassez, né, do mercado de trabalho, né? E isso também eu penso que é um paradigma que nós precisamos quebrar na construção civil. Sobre a escassez do mercado de mão de obra. E aí nós temos um paradigma também que precisa ser quebrado. Qual é esse paradigma? Por quê? Uma visão, né? Assim, durante muito tempo, muitas vezes a gente, enquanto empregador, né, e contratante, deu as cartas. Então, será do nosso jeito, né? E vamos seguir assim. E hoje a gente se depara com um mercado de trabalho que são jovens profissionais, né? E ainda daqui a pouco nós teremos uma outra geração que você faz a oferta de emprego, né? E você fala, você vai receber um determinado salário. E aí a pessoa vira para você e fala assim, mas não é salário que eu estou buscando. E a gente tem todo um sistema, né, que veio acontecendo, sendo estruturado, pensando em políticas salariais agressivas, em benefícios agressivos, e o jogo mudou. Não é isso que segura alguém. Não é, não é só isso que atrai e segura alguém. Porque mais importante do que reter é atrair. É onde a situação toda começa, né? E aí? Eu me preparei para ter outros aspectos, né? Uma outra questão que eu vejo que atrapalha demais, né? A gente vive um momento no nosso país que a gente tinha muito curso técnico, muita formação técnica, e hoje os cursos estão, assim, adormecidos. Então, vejo que talvez trazer os cursos técnicos para dentro desse ambiente de construção civil, e aí a gente fala, quando a gente fala de olhar para outros aspectos que tornam esse ambiente atrativo, é trazer o desenvolvimento humano. Então, assim, se eu não tenho pessoas profissionais no mercado, então eu me propor a formar, a ser um grande formador dentro da minha empresa. Isso custa. Sim. Então, mas acaba sendo um investimento também. Um investimento. Então é uma quebra de paradigma. Então, assim, eu não tenho mais alguém para buscar pronto. Ou o que eu oferto para o mercado talvez não seja mais atrativo para essa geração. Mas e se eu formar? E se eu tornar, né, mostrar um ambiente profissional que eu tenho para oferecer e formar essa mão de obra? Então, né, o jogo mudou. E a construção civil precisa entender que se está difícil agora, daqui 6 meses, mais desafiador, daqui 1 ano mais desafiador. Porque isso não é de agora, o reflexo é de coisas que deixaram de ser feitas lá atrás, entendeu? Ou seja, se não houver uma mudança de mentalidade por parte da alta administração dessas empresas todas, você está dizendo que as pessoas acabam se conectando com as empresas, com as marcas, não diretamente por conta dos benefícios que são dados, mas até nós podemos ir até um pouco mais a fundo e falar até dos propósitos das empresas, porque em consumo normal, antigamente as pessoas, né, um bom tempo atrás, compravam por preço, compravam por questão de qualidade, mas hoje a gente vê que algumas compras são feitas, o consumo ele acontece por conta de que
o que aquela marca defende, Sim. no que aquela marca acredita, onde aquela marca procura chegar, de que forma eu consigo me conectar àquela empresa, e isso faz sentido? Eu não vou me conectar a uma empresa que, por exemplo, participou de um escândalo, ou não vou me conectar a uma empresa que eu sei que ela tem uma reputação determinada. Então, o que você está dizendo vai além de se fazer um trabalho e supostamente aquela troca que a gente acha que é o que acontece, né? Eu lhe dou um pouco do meu tempo de vida e no final de um período você coloca um pouco de dinheiro no meu bolso. Não é disso que nós estamos falando, né, Gi? Não é mais isso. O buraco é mais embaixo, como dizem por aí, no sentido de que como é que nós, como marcas empregadoras, vamos fazer com que vocês que queiram se afiliar a gente cheguem onde vocês queiram chegar. Realizem os sonhos que vocês precisam realizar juntamente conosco. Um alinhamento. É isso? É isso, é totalmente isso. Isso não quer dizer, né? A gente não está falando que a gente não precisa cuidar de salário e benefício. Não é isso. Senão daqui a pouco a gente vai ter, olha, eu te ofereço um sonho e você não vai me cobrar nada. Não é isso, né? É que não é mais apenas isso. É a questão de ter um ambiente que me desenvolva, que me melhore enquanto ser humano, um clima organizacional agradável, né? Tem um outro paradigma que às vezes o empresário ele fica preocupado com, nossa, eu posso cobrar, eu posso exigir? Sim, né? Não é a cobrança, a exigência, é a maneira que você faz. É o quanto que você está preparado para conduzir aquela situação. Por exemplo, consegue trazer um exemplo prático para a gente? Vou trazer um exemplo de um momento de feedback, por exemplo. Tá. O que as pessoas ficam incomodadas é de não terem o reconhecimento do seu trabalho e não terem o acompanhamento do seu trabalho. Não incomoda as pessoas de serem convidadas periodicamente para uma reunião para falar sobre esse tema num espaço reservado. Ok. Então, não é sobre não fazer e não cobrar, é a maneira. Né? Então, chamar atenção, né? Fazer às vezes exigências que são fora do combinado, né? Ter um ambiente que não está claro o que se é esperado. Então, não é não fazer, né? É a maneira que você faz. Como você conduz isso? E aí a gente precisa ter líderes preparados. Porque não dá mais para negligenciar, não se preparar, não se conectar. Porque o que nós vivemos hoje é fruto disso. É fruto de ignorar o que está acontecendo ao nosso redor e dizer a regra do jogo é minha. Gi, para finalizar, eu gostaria que você olhasse aqui na nossa câmera 3 e desse conselhos para as pessoas que querem construir uma carreira sólida na construção civil, só que acabam enfrentando alguns desafios, inclusive preconceitos e falta de oportunidades. Pode ser? Pode ser. Eu diria que buscar conhecimento. Conhecimento sobre quem você é, que vai te blindar de não acreditar, né, no que as pessoas falam, de não acreditar essas interferências, nessas sabotagens que acontecem na carreira de todo mundo. Então, conheça sobre você, conheça o seu potencial, conheça as suas fragilidades, tenha muito claro aonde você quer chegar. Né? Construa ali os marcos de carreira que você gostaria de percorrer, converse com profissionais mais experientes. E na construção civil, busque conhecer o segmento, busque conhecer quais são as referências, busque conversar com profissionais experientes, entenda que toda a nossa jornada ela é feita de desafios. Então tem uma frase que eu gosto, é que a gente pede a chuva, né? E a gente não pode reclamar quando a gente está na lama ali, né? Mas a gente tem que entender que tudo tem um propósito e temos que ter claro onde nós queremos chegar para essa jornada valer a pena. Gi, muito obrigado pela sua participação no Mercado Conectado. Foi uma conversa incrível e, mais uma vez, obrigado por compartilhar a sua experiência e tantas informações valiosas aqui conosco. Com certeza, ajudamos muita gente a entender melhor o cenário das pessoas, mulheres, homens, na construção civil e os desafios da mão de obra no setor.
E para você que nos acompanhou até aqui, esse foi mais um episódio do programa Mercado Conectado. Lembre-se, essa é uma série onde traremos mais especialistas para falar sobre o mercado imobiliário, tendências e as principais questões do setor. Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até lá!